Olá, meus queridos e amados irmãos, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha no vídeo, comentário, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui trazemos palavra de fé, de ânimo, de consolação, de ajuda. Aqui o canal é somente para interactuar com os irmãos, ajudando no que for preciso. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos trazer uma mensagem muito bonita aqui. Uma mensagem sobre Jacó e Esaú, que está lá em Romanos. Vamos ler, aproveitar e vamos ler Romanos capítulo 8 e versículo 13. Tá bom? Jacó e Esaú, né? Amei a Jacó e aborrecia a Esaú. Eu não sou capaz de explicar os mistérios da predestinação de Deus. Não sei porque Deus escolheu certas pessoas para serem seu povo antes dele ter formado o mundo. O homem, né, que pensa, que compreende o propósito da predestinação de Deus, demonstra que ele conhece bem pouco a esse respeito. A predestinação de Deus tem sido discutida desde os primeiros dias do cristianismo. Mas não é através de argumentação que vamos entender o profundo ensino que Deus de fato escolheu um povo para si, não é verdade? Tentarei me ater ao ensino da palavra de Deus. Erramos, né? Quando nos desviamos do que Deus ensina em sua palavra. Devemos crer no que nos ensina. Não devemos acrescentar ao que ele nos revelou em sua palavra. Quero explicar a grande doutrina da soberania de Deus. Segundo as Escrituras, posso fazer isso somente pela ajuda do Espírito Santo. Vou dizer-lhe a vocês, meus irmãos, que a Bíblia ensina a respeito do fato de que Deus escolheu alguns, né, para serem salvos e que ele deixou outros para enfrentarem a punição de seus pecados. Encontramos esses fatos em nosso texto. Amei Jacó e aborreci a Esaú. Esse é um texto muito assustador, né? Muitos não gostam da palavra aborrecer ou odiar. Tais pessoas dizem que o significado desta palavra é amar com menos intensidade. A Bíblia usa a palavra odiei, né? A Bíblia usa, eu também usarei essa palavra. Deus ama Jacó. Deus não amava Esaú. Deus abençoou a Jacó. Ele não abençoou Esaú da mesma maneira. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, né? A misericórdia de Deus estava em Jacó. Deus permitiu que Esaú prosseguisse, ele prosseguisse em seu caminho pecaminoso. E isso mostra que o texto odiei a Saul é verdadeiro, né? Outras pessoas que não gostam desse texto dizem que ele não se refere a Jacó e a Esaú, né? Dizem que não. Essas pessoas, numa tentativa tola, né, de se livrarem da dificuldade do texto, tentam dizer que o texto se refere aos filhos, né, de Jacó e o povo de Esaú, aos filhos de Israel e os filhos de Edom, né? A própria Bíblia mostra que isso não é correto. Romanos capítulo 9, versículo 11 e 12 dizem: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, o maior servirá ao menor. Esse versículo refere-se a Jacó e a Esaú. Ele não se refere às nações de Israel e de Edom. O texto significa justamente o que diz: amei Jacó e odiei a Esaú. Não devemos tentar alterar a palavra de Deus. Devemos aceitá-la como ela é e pedir a Deus que nos dê graça, né, para entendê-la
não podemos reduzir a verdade de Deus até o nosso fraco entendimento. Devemos pedir a Deus que nos ajude a nos elevar mais e mais em nosso entendimento da verdade divina. Primeiro vou tentar provar a vocês que nosso texto quer dizer exatamente o que está escrito. Em seguida, tentarei responder a pergunta: o que levou Deus a amar a Jacó e odiar a Esaú? Primeiro, o ensinamento é que Deus elegeu a alguns e não elegeu a outros. As pessoas não gostam dessa doutrina, não é verdade? Da eleição. Acaso não é um fato que Deus tem elegido alguns? Perguntem a alguém que não goste dessa doutrina, porque um homem é convertido, né? E outro não é convertido. Ele responderá que o Espírito Santo estava, né, operando no coração do homem que se converteu. Não é assim? Portanto, até o homem que diz não gostar da doutrina da eleição admite que Deus trata certos homens de maneira diferente do que ele trata com outros. É um fato que as pessoas são diferentes porque Deus as fez diferente. Não é verdade? Deus trata as pessoas de forma diferente na vida diária. Querendo ou não. Ele faz um homem rico e outro pobre. Ele faz um homem inteligente e outro incapaz de ler um livro. Eleições também é um fato. Em matéria de religião, Deus dá a um homem mais do que o outro. Ele dá uma oportunidade de ouvir a sua palavra. O outro homem, ele não dá essa oportunidade. Deus deu-me pais que me ensinaram sobre a sua pessoa. Muitas pessoas não têm pais que as ensinem a respeito de Deus, né? Quando fiquei adulto, Deus me colocou em situação onde fui guardado, né, do pecado. Outras pessoas são colocadas em locais onde existe muita tentação e elas pecam, não é verdade? Algumas ouvem a palavra de Deus pregada poderosamente, outras nem sequer ouvem, né, a palavra de Deus. É assim. Podemos ir mais longe ainda. 2 homens podem ouvir o evangelho. Deus opera no coração de um deles, porém não opera no coração do outro, né? As pessoas que não creem no evangelho, quando o ouvem, não têm desculpa. No entanto, Deus opera tão poderosamente nos corações de alguns que eles não podem resistir. Essas pessoas prostram-se aos pés de Deus e os chamam seu Salvador e Senhor, né? Elas creem e são salvas pela graça de Deus. Entretanto, Deus é justo quando condena os homens incrédulos. É pecado rejeitar o evangelho de Deus. Essas coisas são fatos. Temos que crer nos fatos, né? Temos que crer nos fatos, meus irmãos. Uma verdade que não pode ser contestada deve, né, ser acreditado. E o fato incontestável é que Deus trata diferenciadamente uns dos outros, que não é preciso pedir desculpa por Deus. Deus explicará a sua própria verdade e os seus caminhos, né? Mesmo se não gostarem do fato, é verdade inalterável que Deus amou Jacó e não amou a Esaú da mesma maneira. Segundo, sugiro que leiam na Bíblia sobre a vida de Jacó. Vocês verão que Deus manifestou seu amor por Jacó desde que deixou a casa de seu pai até o fim da sua vida, né? Jacó não tinha viajado muito longe após ter deixado sua casa quando começou a sentir-se cansado. Ele deitou-se ao relento, repousando sua cabeça sobre uma pedra, né? Dormiu. Deus apareceu a ele em sonho enquanto dormia. Jacó viu uma escada.
A parte inferior da escada estava apoiada na terra e o topo alcançava o céu. Anjos desciam, subiam pela escada. Jacó acordou e seguiu viagem até seu tio Labão. Labão tentou trapacear Jacó, mas Deus estava com Jacó e não permitiu que Labão lhe fizesse o mal. Deus fez com que Jacó ficasse rico, enquanto que Labão tentou mantê-lo pobre. Deus disse a Labão em sonho que ele não tratasse Jacó injustamente. Falou com Labão. Ainda mais tarde, 2 dos filhos de Jacó cometeram assassinato em Siquém. Jacó ficou com medo de que o povo de Siquém tentasse matá-lo. Não toquei os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Em Crônicas. Portanto, o povo de Siquém não tivera permissão de matar a Jacó. Quando houve uma fome na nação e não havia mais comida, Deus enviou a quem? A José, filho de Jacó. Vocês lembram, ao Egito. José foi capacitado a prover trigo ao seu pai e aos seus irmãos. Eles não morreram de fome. O fim da vida de Jacó foi feliz. Ainda vive meu filho José. Eu irei e verei antes que morra. Jacó tinha perdido as esperanças de rever José. Lágrimas rolaram pelo seu velho rosto quando ele abraçou José. E a Jacó foi concedido ver a Faraó, o poderoso rei do Egito. A Bíblia diz: Jacó abençoou a Faraó. No final, Jacó morreu com toda a sua família ao seu redor. Poderíamos duvidar que Deus amou a Jacó, meus irmãos? Poderíamos duvidar. Ainda o fato de que Deus também não amou Esaú. Deus permitiu que Esaú se tornasse o pai de príncipes. Contudo, ele não abençoou os seus descendentes. Edom pereceu e nenhum descendente de Esaú pôde ser encontrado. O povo de Esaú, os Adomitas, tornaram-se escravos no Egito. Os reis de Edom foram obrigados a dar a lã a Salomão e os reis de Israel que o sucederam. Finalmente, o nome de Esaú desapareceu dos livros de história. Isso prova mais uma vez que Deus de fato amou Jacó, que ele não amou a Esaú. Tentarei responder a questão: por que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú? É melhor para nós analisarmos uma coisa de cada vez. Primeiro eu direi por que Deus amou a Jacó, depois direi por que Deus odiou a Esaú. Muitos não entendem essa questão. Isso é porque essas pessoas tentaram usar a mesma razão tanto para os eleitos como para os não eleitos. Não é possível usarmos o mesmo motivo para as duas coisas. Tomarei por vez. Iremos à palavra de Deus para nos ensinar assim. Assim não estaremos caindo em erro. Por que Deus amou a Jacó? Por que Deus amou a Jacó? Vou à palavra de Deus para responder a pergunta. Não foi porque havia algo de bom em Jacó que Deus amou. A Bíblia nos diz em Romanos 9:11 que a razão de Deus ter amado a Jacó foi a sua graça soberana. Jacó não tinha nada em si que fizesse com que Deus o amasse. Havia de tudo em Jacó que poderia fazer com que Deus o odiasse. Trampeiro, tramposo, tanto quanto ele odiou a Esaú. Foi a graça infinita de Deus que o fez escolher e amar a Jacó. Examinemos que tipo de homem que era Jacó. Seu caráter não era bom. Estava sempre tentando ganhar vantagem, trapaceiro, numa barganha. Até em Betel, onde Deus o abençoou, Jacó barganhou. Vocês certamente se lembram o que aconteceu em Betel. Jacó deitou-se para dormir e teve uma visão.
de anjos subindo e descendo, uma escada entre o céu e a terra. Quando acordou, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Jacó teve medo e exclamou: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e este é a porta dos céus. Deus lhe falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Nada falou sobre o que Jacó havia de fazer. Deus disse: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Deus falou face a face, com Jacó. Contudo, mesmo após essas maravilhosas experiências, Jacó tentou fazer barganha com Deus. Jacó disse: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer, o Senhor será o meu Deus. Ainda falou isso ainda, camarada. Como pode um homem que teve tal visão e recebeu tais promessas querer barganhar agora a Deus? Será que Jacó estava com medo de que Deus não mantivesse a sua promessa? A vida de Jacó com Labão foi muito infeliz, com o velho lá, com o sogro, Tanto Jacó como Labão eram gananciosos. Ao invés de confiar em Deus, Jacó usou de meios astuciosos para enriquecer-se. Nós nos sentimos, meus irmãos, incomodados quando lemos sobre a maneira que Jacó viveu e as coisas que ele fez. Então surge a mudança na vida de Jacó. Está escrito que ele lutou com Deus, Na realidade, as escrituras dizem que Deus lutou com Jacó. Jacó tinha deixado Labão e estava a caminho de casa. Ele temia encontrar seu irmão Esaú, Jacó devia ir na frente de sua família e encontrar seu irmão corajosamente, confiando que Deus o guardaria a salvo. Em vez disso, ele foi um covarde e enviou outro na frente para levar presentes a Esaú, que estava vindo ao seu encontro. Ele em seguida enviou sua família na frente e ficou na retaguarda. O bichão meio que, sei lá. Esaú era o irmão mais velho de Jacó. Deus havia dito: o mais velho servirá o mais novo. Entretanto, Jacó não deu crédito a essa promessa. À noite, Jacó foi ao ribeiro de Jaboque. Foi lá que Deus lutou com Jacó. E Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão até que a alva subia. Está lá em Gênesis 32. Deus lutou corporalmente com Jacó para mostrar-lhe o quão pecador e enganador ele era. Jacó era tão forte que ele não pôde ser derrotado até que o anjo lhe tocou e ele ficou manco. Jacó sentiu então sua fraqueza, ele estava manco. Ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. Não te deixarei se não me abençoar. Deus mostrara a Jacó que ele não tinha força própria. Jacó era agora um homem humilde agora, depois de manco, Deus o abençoou, por isso Deus agora chamou-lhe de Israel, que quer dizer um príncipe com Deus. Olha só, gente, um príncipe com Deus. Mesmo após essa experiência, havia muita incredulidade na vida de Jacó. Devemos olhar em nossas próprias vidas e perguntar a nós mesmos se somos melhores do que Jacó, se somos duros como Jacó, É que nós somos duros como Jacó. Devemos ser duros como nós mesmos. Jacó estava sempre querendo viver por vista, não confiando nas promessas de Deus. Somos nós como Jacó? Será que nós somos como Jacó? Cada um vê dentro de si mesmo,
Se estou certo a respeito do tipo de pessoa que Jacó foi, não havia nada nele que fizesse com que Deus o amasse. Porque é um cara trapaceador, né? A graça de Deus é a única razão porque Deus amou a Jacó. Deus compadece de quem quer. A única razão pela qual podemos ser salvos é somente através da graça soberana de Deus. Deus é misericordioso e sua vontade é todo-poderosa. Portanto, podemos ter esperança de salvação. Esse ensinamento se encontra no relato sobre Jacó e em muitas outras passagens da palavra de Deus. Segure firme este ensinamento e nunca o deixe escapar, né? Não deixe escapar esse ensinamento, não, porque esse ensinamento é de Deus para a sua vida. A próxima inquirição é: por que Deus odiou Esaú? Por que o ódio que Deus tinha a Esaú? Essa é uma questão bem diferente da primeira e necessária uma resposta bem diferente. Por que Deus odeia alguém? Todo homem merece ser odiado por Deus. Há pessoas que dizem que foi por causa de sua soberania que Deus odiou a Esaú. Não penso ser essa a resposta correta. Eu sinceramente não penso. Não penso que Deus criou o homem com a intenção de condená-lo, não é verdade? Não posso crer que isso seja verdade sobre o Deus cujas misericórdias duram para sempre. Se Deus trata severamente, né, qualquer homem, é porque este homem merece tal tratamento. Não haverá nenhuma alma no inferno que poderá dizer a Deus que ele a tratou mais severamente do que merecia, né? Toda alma perdida irá culpar-se a si mesma. Ele saberá que foram suas próprias obras malignas que a levaram ao inferno. E caso de justiça, se Deus tiver de condenar um homem, né, observemos que tipo de homem era Esaú. Vamos observar aqui. Algumas pessoas perguntam se Esaú mereceu ser rejeitado. Sim, mereceu. O caráter de Esaú prova que ele mereceu a rejeição. Esaú perdeu seu direito de primogenitura. Ele o vendeu por um guisado de lentilhas. Esaú não iria culpar Deus pela perda de sua progenitura. Ele fez uma barganha com Jacó. Esaú vendeu sua progenitura por espontânea vontade, né? Escolheu assim fazer, ninguém o influenciou. Era também o desejo de Deus que Jacó tivesse a progenitura. Mas se dissermos que Deus o influenciou, estamos dizendo que ele fez com que Esaú pecasse, né? Nunca podemos dizer que Deus faz com que um homem peque. Todo homem que perde o céu, como Esaú perdeu sua progenitura, abandona-o de livre vontade. Deus não recusa dar vida eterna ao homem. Pelo contrário, né? O homem não vai a Deus para que receba a vida eterna, né? O homem permanece pecador porque ele gosta mais do pecado do que das coisas de Deus. A culpa está com o homem e não com Deus. Você é amigo, é escravo do pecado, porém isso é porque não quer ficar livre do pecado que está gozando, né? Você nunca vai querer ficar livre do pecado até que Deus opere em seu coração. Quando Deus opera de fato em seu coração, então vai querer ser livre do pecado, né? Alguém pode dizer: Esaú se arrependeu. Sim, arrependeu. Sim, senhor. De fato, mas com que tipo de arrependimento? Todo homem que verdadeiramente se arrepende e crê será salvo. Quando Esaú descobriu que tinha perdido
a progenitura, ele quis tê-la de volta. Ele pediu com lágrimas por sua progenitura, todavia não a obteve de volta. Pensou que pudesse consegui-la de volta do seu pai ao preparar-lhe uma refeição, né? Pecadores dizem que, tendo perdido o céu devido à iniquidade própria, eles podem ganhá-lo novamente, ficando pesarosos dos seus pecados e vivendo uma vida melhor, né? Mas Esaú não tinha como conseguir sua progenitura de volta do seu pai. Não importa o que fizesse, pecadores não podem comprar seu passe para o céu simplesmente desistindo de seus pecados. Eles só podem alcançar o céu mediante a livre graça de Deus, né? Esaú se arrependeu verdadeiramente ao saber que seu pai não daria de volta sua progenitura. Não é verdade? Prometeu que quando seu pai morresse, ele iria matar seu irmão Jacó. Veja bem. Assim, ele teria sua progenitura de volta. Esse não é o tipo de arrependimento que vem do Espírito Santo de Deus. Não obstante, muitos homens são assim. Eles dizem que se sentem muito pelos seus pecados, só porque seus pecados os fazem muito infelizes, né? Não se arrependem verdadeiramente. Não se arrependem. Farão as mesmas coisas de novo. Esse tipo de arrependimento, né, deixa-os sem seus pecados e agrava ainda mais a culpa que sentiu antes. Reitero, Esaú não se arrependeu verdadeiramente, né? Não seria verdade então dizer que ele mereceu perder sua progenitura? Não seria verdade que Esaú mereceu a ira de Deus? Nosso texto é extraído de Romanos, capítulo 9, no versículo 22, lemos: E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Daí, Romanos 9, 22 e 23. Essa passagem não diz coisa alguma sobre Deus destinar homens à destruição. Os homens se preparam a si mesmos para a destruição. Deus nada tem a ver com isso. Quando os homens são, né, salvos, é que Deus que os destina à salvação. Toda a glória pela salvação de qualquer homem pertence a Deus. Toda a culpa pela condenação de qualquer homem pertence àquele homem, né? No último grande dia, todo mundo virá até Jesus para ser julgado. Os justos irão para o lado direito. Jesus dirá a eles: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Para as pessoas à sua esquerda, Jesus dirá: Apartai-vos de mim, malditos, né? Ele não dirá: vocês que são amaldiçoados, né, pelo meu Pai. Ele não vai dizer isso para o fogo eterno preparado, não para vocês, e sim para o diabo e seus anjos. A salvação é inteiramente de Deus. Vinde, benditos de meu Pai. A eleição está embutida nessa expressão. Livre graça está aí em toda a sua extensão. Porventura, respondi a essas duas questões honestamente. Tentei dar uma razão bíblica para o procedimento de Deus com os homens. Deus salva, né, os homens através de sua graça, e os homens perecem e é por sua própria falta, de fé. Essas são as duas coisas diferentes. Alguém me pergunta:
Como é que eu reconcilio essas duas doutrinas? Não tento reconciliar amigos. Essas duas doutrinas são amigas. Ambas, as duas, são encontradas na palavra de Deus. Essas verdades não são inimigas, elas não precisam ser reconciliadas. Concordo que há muitas coisas na palavra de Deus que são difíceis, né? São difíceis de se entender. Até mesmo se eu não posso compreendê-las, ainda tenho que crer nas coisas escritas na palavra de Deus. Não é questão de ter fé mais do que entendimento, né? Deus não se contradiz, embora ele ame a alguns e outros não. Pecadores, pecadores, se vocês perecem, a culpa estará sobre as suas cabeças. Suas consciências dizem isso. A palavra de Deus confirma essa verdade. Vocês se destroem a si mesmos, né? Porque rejeitam a Jesus. Se são salvos, não é por causa das suas boas obras, assim como diz a palavra, né? Lá em 1 Pedro, vocês só podem ser salvos pela livre e soberana graça de Deus. O evangelho que é pregado a vocês é este: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que a graça seja dada a você, meu amigo, minha amiga, para obedecer este mandamento. Que você creia em Cristo, que veio ao mundo para salvar, né, os pecadores, salvar nós, somos pecadores. Quem pode contar a glória e as vitórias da livre graça de Deus? A graça disponível traz o esperto Jacó a glória. Essa graça leva muitos pecadores miseráveis e desobedientes aos céus. Que Deus faça com que esta doutrina se torne, essa doutrina, esse ensinamento, né, essa realidade para a sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus que o ensine, né, a cada dia. Que o Espírito Santo, Deus, possa nos ensinar a cada dia, a cada momento, né, da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem possa estar gravada no nosso coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, já voltaremos com mais um vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Amém? Deus abençoe a todos.